News e Best Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 24 de setembro de 2025. São 15 horas. Senhoras e senhores, está sendo extremamente comentado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a omissão do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ontem, na Assembleia Geral das Nações Unidas, no que diz respeito ao caso do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Por quê? Ora, todos sabemos que o governo dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e o próprio presidente dos Estados Unidos tem dito ou vinha dizendo reiteradamente que a causa principal das sanções ao Brasil, já que o comércio entre os dois países tem os Estados Unidos superavitário, a explicação do Trump é que estava sancionando o Brasil por estar condenando Jair Bolsonaro à prisão. Analistas nos Estados Unidos dizem que como Donald Trump fez algo igualzinho ao que fez Jair Bolsonaro, só que um ano antes, no 6 de janeiro, enquanto Bolsonaro fez no 8 de janeiro, o Trump estaria contra a condenação de Jair Bolsonaro, porque teme que se crie uma cultura que possa sancioná-lo lá na frente pelo que ele fez no 6 de janeiro de 2021, lá nos Estados Unidos. Muito bem, o que é que acontece? Ontem, ao tratar do Brasil e inclusive fazer elogios ao presidente Lula, o Donald Trump, enquanto anunciava o encontro com o mandatário brasileiro, explicou que tinha imposto sanções ao Brasil por conta de que o nosso país teria sancionado injustamente os Estados Unidos com tarifas pesadas no passado e não atribuiu as sanções e o tarifaço ao caso Bolsonaro, como ele vinha fazendo até então. A diplomacia viu nisso uma inflexão, ou seja, uma mudança de rota no que diz respeito ao Jair Bolsonaro. Fonte do Blog da Cidadania, com as suas próprias fontes lá nos Estados Unidos, dentro do Departamento de Estado, diz que, basicamente, Trump sentiu constrangimento de dizer, diante da comunidade das nações, quase 200 nações, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que estava chantageando o Poder Judiciário brasileiro, o Estado brasileiro, para livrar a cara de um amigo dele, com vistas a, inclusive, proteger a si mesmo lá adiante. Constrangimento é uma outra palavra para vergonha. Pode-se, então, dizer que Trump teve vergonha de defender Bolsonaro na ONU. E mais, diplomatas, inclusive do Brasil, dizem que essa omissão do Donald Trump contra Bolsonaro representa uma inflexão em se aproximar do brasileiro, do ex-presidente brasileiro e da sua família, sobretudo do filho dele, que está lá nos Estados Unidos pedindo ajuda, para que não se contamine por um processo que, conforme está sendo demonstrado publicamente pelo Supremo Tribunal Federal, é absolutamente rígido. Então, não há
o que criticar no processo contra Jair Bolsonaro, e o Trump também está pulando fora. Vamos assistir essa reportagem que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. A ata do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de planejar uma tentativa de golpe de Estado. Agora passa a valer o prazo de 2 meses para a publicação do acórdão, o detalhamento dos votos dos ministros. Após a publicação, as defesas dos réus terão 5 dias para entrar com os recursos e só depois de se esgotarem esses recursos é que os 8 réus podem começar a cumprir pena. Hoje, o ministro Flávio Dino foi eleito para a presidência da primeira turma do Supremo, que ainda precisa analisar os processos contra 23 réus da trama golpista. A primeira turma do Supremo. O Brasil agora está enfrentando grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes de interferir nos direitos e liberdades dos cidadãos americanos com censura, armas, corrupção judicial, alvejando os críticos dos Estados Unidos. Eu tenho um problema com isso, porque eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, ele me viu, eu o vi, e nós nos damos um abraço. E vocês acreditam que eu vou falar isso em 2 minutos? Mas, na verdade, concordamos de nos encontrar, de nos reunirmos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para falar, foram 20 segundos, mas eu estou satisfeito, fico feliz de ter tido que esperar, porque não funcionava muito bem. Nós falamos rapidamente e concordamos em nos reunir na próxima semana, se for de interesse, mas ele me parece um homem muito bom, ele gostou de mim, eu gostei dele, mas eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Se eu não gosto delas, quando eu não gosto de alguém, eu não gosto de alguém. Mas tivemos pelo menos 39 segundos para demonstrar boa vontade. Mas no passado, o Brasil usava tarifas injustas com a nossa nação e agora estamos sendo recíprocos. E o presidente, eu sempre defenderei a nossa soberania e os direitos dos cidadãos americanos. Então eu sinto muito que o Brasil não esteja muito bem e vai continuar não se dando bem. Eles só poderão ficar bem se trabalharem conosco. E sem nós, eles vão falhar, assim como outros já falharam. No próximo ano, os Estados Unidos celebrarão o 250 anos da nossa independência, que é um testamento ao nosso espírito de liberdade. Nós também receberemos a Copa do Mundo da FIFA de 2026 e, após isso, os Jogos Olímpicos de 2028. Espero que inúmeras pessoas do mundo todo participem desses eventos e celebrações de liberdade e juntos poderemos celebrar os milagres que começaram em 4 de julho de 1776, quando fundamos essa grande nação. Bom, antes de mais nada, vamos lembrar aí que o Supremo Tribunal Federal homologou a ata do julgamento que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão, tá? Foi ontem, terça-feira, e com essa homologação, que confirma formalmente a validade das decisões do colegiado, você tem um prazo de 60 dias cravados para divulgar o acórdão, para publicar o acórdão, que é a materialização da condenação. Ainda haverá, nesse período de 60 dias, os recursos da defesa, eles vão tentar embargos infringentes e embargos de declaração. Embargos infringentes podem mudar o resultado do julgamento. Embargos de declaração não mudam nada, é só para esclarecer alguns pontos. Para ter embargos infringentes, teria que ter tido o voto contrário à condenação dos réus, sobretudo Bolsonaro, de 2 dos 5 ministros. Como só um divergiu,
então aí não tem muito o que fazer, eles vão esgotar rapidamente esse recurso e no comecinho de novembro vai ser decretada a prisão de Jair Bolsonaro. Aí o regime que vai ser essa decisão vai depender do Alexandre de Moraes. Ele pode mandar o Bolsonaro para uma penitenciária, provavelmente a Papuda, para uma sala, na verdade, de Estado-Maior, como a de que Lula ficou na superintendência da PF em Brasília, ou pode colocar o Bolsonaro em prisão domiciliar, o que, com as novas sanções de Trump, ficou praticamente impossível. Seja como for, minha amiga, meu amigo, o discurso do Lula ontem na ONU e os elogios do Trump, na verdade, fizeram jus àquela história de taco, né? Trump always chicken out, ou seja, Trump sempre arrega. E ele foi lá e deu uma regada bonita, porque minutos antes o Lula tinha descido o sarrafo nele, né? E você sabe muito bem que o Trump ele vinha sempre citando que as tarifas eram uma retaliação, na verdade, uma chantagem, porque o Brasil estava julgando e condenando o Bolsonaro. Inclusive as sanções contra o Jair Bolsonaro, contra o Brasil, contra o Alexandre de Moraes, sancionando a mulher dele, vieram porque o Bolsonaro foi condenado. Então foi um castigo. Muito bem, senhoras e senhores, o que é que acontece? O Trump não tocou no assunto. Os bolsonaristas ficaram em pânico, não é, com o elogio do Trump ao Lula, e o Lula, como se vê, ele não arredou o pé nem um minuto. Aqui você tem uma matéria do New York Times que diz que o Brasil continua mandando o Trump pastar, não é? Para falar em português, claro. Mas o fato é que o Trump ignorou Bolsonaro e o julgamento de golpe no discurso na ONU, que era algo que ele vinha falando muito mais do que as tarifas, porque em relação a tarifas que o Brasil aplicou, isso não é verdade. Os Estados Unidos têm superávit com a gente, então eles não têm do que reclamar. Então ele era muito claro, eu estou fazendo isso porque vocês querem prender o Bolsonaro. E eu tive algumas informações sobre isso e também saiu na imprensa alguma coisa. Em discurso à ONU, não para essa discussão sobre por que o Trump ignorou o caso do Jair Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro fica tentando colocar palavras na boca do Trump, dizer que ele foi uma estratégia, que ele está preparando uma armadilha para o Lula, etc. Mas diplomatas têm uma outra versão. Diplomatas brasileiros e de outros países veem ponto de inflexão em fala de Trump na ONU sem citar Bolsonaro. O que é uma inflexão? É um recuo. Muito bem. Em seu discurso de quase 1 hora de abertura da Assembleia Geral da ONU, Trump não citou nominalmente o Bolsonaro, nem o caso dele, nem diretamente citou. E isso estava sendo muito aguardado. Os bolsonaristas estavam torcendo para o Trump dizer que o grande estadista Jair Bolsonaro está sendo injustamente preso no Brasil, e ele ignorou o Bolsonaro. E a omissão não passou despercebida por diplomatas que veem um ponto de inflexão em relação à carta enviada pelo Trump ao Lula, exigindo a libertação imediata e o fim do processo contra o Bolsonaro. Enquanto no documento o republicano classificou como vergonha internacional a forma como o Brasil estava tratando Bolsonaro, nessa fala na ONU o Trump citou apenas cidadãos americanos, ou seja, ele está reclamando de algo feito com cidadãos do país dele. Disse: o Brasil agora enfrenta tarifas pesadas em resposta aos seus esforços sem precedentes
para interferir nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e de outros com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e perseguição por critérios políticos nos Estados Unidos. E não parou por aí. Trump afirmou que teve excelente química com Lula, como você sabe, tal. E diplomatas ouvidos pelo jornal Globo pontuam que é necessária cautela para que seja feito um trabalho de base com o Trump, mas eles disseram que essa inflexão em relação ao Trump, em relação ao Bolsonaro, é o seguinte, eu vou até te explicar aqui, porque eu fui consultar uma fonte que me mandou algumas informações, mas antes, aqui o New York Times, mostrando que o Brasil continua mandando o Trump sumir, né? Mas aqui eu tenho algumas informações que me chegaram, que eu vou ler para você. Seria um constrangimento significativo para os Estados Unidos e para Trump, como seu líder, admitir abertamente na ONU, um fórum que reúne quase todas as nações, que as sanções contra o Brasil tinham o objetivo explícito de chantagear o país para garantir a impunidade a Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado. Essa interpretação é respaldada por razões diplomáticas, políticas e de imagem internacional, conforme detalhado. As sanções aplicadas pelos Estados Unidos em 22 de setembro de 2025 ao Brasil, via Lei Magnitsky, foram justificadas como resposta a violações de direitos humanos e perseguição política contra Bolsonaro. Admitir na ONU que essas sanções visavam forçar o Brasil a deixar um condenado por tentativa de golpe impune enfraqueceria a base legal das sanções, expondo-as como ferramenta de pressão política descarada. Isso poderia ser explorado por adversários globais dos Estados Unidos, como China e Rússia, para acusar Washington de hipocrisia e abuso de poder econômico. No X, por exemplo, posts recentes, busca por Trump Brasil Sanctions, mostram críticas internacionais chamando as sanções de arbitrárias e uma declaração explícita de chantagem intensificaria essa percepção. O compromisso com a imagem de soberania e liderança global dos Estados Unidos exige que ele não toque no assunto, né? Que o Trump não tocasse no assunto, e essa inflexão a que se referem os diplomatas é basicamente o Trump abandonar a família Bolsonaro. Inclusive porque também eu recebi uma opinião, que não passa de uma opinião, de que o Trump está de saco cheio de Eduardo Bolsonaro. Diz que eles tomam tempo de todo mundo, vão todo dia lá pedir isso, pedir aquilo, pedir mais sanções para o Brasil, e ficam pedindo, e o fato é que o Trump está sendo muito pressionado por empresários que estão perdendo muito dinheiro, tem muitos interesses no Brasil. Então, minha amiga, meu amigo, o Trump, quando diz aqui, nesse estudo que eu recebi, que ele ficou constrangido, né, seria um constrangimento para os Estados Unidos e para ele citar o caso de Bolsonaro, dizer que está tentando chantagear o Brasil, isso significa o quê? Que o Trump vai tirar o pé com a família, e isso para o bolsonarismo é o beijo da morte. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.